boa tarde. Tudo bem? Eu o quê? Eu tô abrindo. Ela tá abrindo também? E eu tô abrindo também, então. Ah, tá. Então ficou comigo a abertura. Ela tá acenando pra mim, só. Isso. Fechar aqui o. Boa tarde, bem-vindos. Deixa eu acionar aqui também a Sônia. Olá, Sônia. Olá, tá no telefone, porque eu tô Calma, aqui. Shirley, pegamos. Aí, Shirley, conseguimos. Aí, A eu gente ainda não consegui entrar lá no YouTube, não sei por quê. no- Agora sim. Já? chegou no YouTube também aqui a Shirley. Você estava Pronto. aqui, Shirley, mas você estava congelada. Você me congelou, coisa feia. Foi eu. Ó, a gente está com um livro aqui, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. A Chan acabou de fazer uma transmissão que eu achei tão legal, compartilhei agora com um monte de pessoas, né? As pessoas aqui falando do capítulo 7, a Su fez uma colocação bem legal lá no grupo nosso que a gente tem do WhatsApp. Se você quer participar do grupo, é só entrar na nossa bio e ir lá, só colocar e entrar, né, gente? E aí a gente compartilha algumas coisas com vocês, avisa de algumas coisas que estão acontecendo. Oi, Stefan. E hoje o capítulo 7, né, do livro. E um capítulo, gente, tão interessante, porque ele sincronizou com uma fala que eu ouvi esse final de semana no encontro que a gente estava. Eu falei, nossa, como as coisas são, né, interessantes. A Shirley caiu daqui do Insta. E oi, Rose. Vamos ver se ela volta. E eu acho que essa frase, meninas, só para a gente iniciar, eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente quer resolver na nossa vida. Ela está pedindo para chamar a Chan. Não sei se você consegue. Como é que faz? Eu só não sei como é que faz. Clica no No maisinho? na foto dela, no nome dela, e às vezes aparece para colocá-la ao vivo. Denunciar, denunciar. Espera que não, hein? Você Será que conseguiu? me chama? Então, mas quando eu clico em cima dela, aparece denunciar, remover, bloquear, fixar, adicionar e deixar de seguir. É como se ela não tivesse saído ainda. Ah, entendi. O Shirley, então pede para participar de novo. Um pouco de paciência, pessoal. Coisas técnicas. Oi, É. Isa. Vai seguindo, então, só. Eu vou administrando aqui. Aí a frase que está na página 167, que é 67, que fala assim. Voltei. Beleza. Saudade, tia. Tá bem, a gente precisa marcar para se ver. Bora. Faça o seguinte. Seja o que for que nós pensemos que o mundo está nos tirando, é isso que estamos tirando do mundo. Então, para entender, né, eu sei que já está no capítulo 67, mas acho que daria para a gente começar com essa frase, por quê? Porque a nossa dor, muitas vezes, essa reclamação interna é porque o outro não nos reconhece, o outro não nos dá o valor que a gente gostaria de ter, o outro me magoa, o outro me deixou triste, o outro não me compreendeu.
E aí, se o mundo é um espelho meu, se o mundo vai me dar o que eu estou oferecendo, eu não estou me dando essas coisas. Eu não estou me reconhecendo como um ser, eu não estou falando ser egóico, mas um ser, como o Eckhart Tolle coloca aqui, um ser para além, para através do ego. Eu estou me reconhecendo pequeno, então eu fico aceitando migalhas, eu não estou me reconhecendo como eu estou me dando valor, eu estou me magoando, deixando águas paradas dentro de mim, eu estou me movimentando, eu não estou me dando alegria, né? Então, eu fico exigindo do outro que me dê tudo isso, mas na realidade eu não me dou. Eu coloco o outro para me servir, e se ele não me serve da maneira correta, como eu acho, aí começa a grande briga, a grande questão. Então, nesse capítulo, do capítulo 7, como descobrir a nós mesmos, né? Como eu sei, né? Como eu estou, o que eu preciso organizar mais internamente dentro de mim e me dar mais, que é o capítulo da abundância, para eu poder receber. Dar e receber. Então, não é dar. Quando nós ouvimos essa frase, muitas vezes parece que é dar dinheiro, dar alguma coisa. Ai, que chato ficar fazendo tudo isso. Mas às vezes é dar um sorriso para uma pessoa, a gente não dá, a gente é bem avarento, né? Dar a passagem quando a gente está num carro, a gente às vezes anda meio competitivo, meio não, né? Bastante aqui em São Paulo e outras cidades maiores, e a gente não vai percebendo. Então, colocar a consciência na presença é um dos aspectos que a gente pode começar a caminhar nesse sentido, né, meninas? Deixa eu abrir aqui, então. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu botar o som. Oi, Helena. E sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Bem lá no comecinho desse capítulo, que ele fala assim, todo mundo está buscando o tempo todo a paz, né? Mas vocês já repararam que a gente prefere ter razão do que ter paz? Numa discussão, né? Às vezes, assim, uma pessoa tem um ponto de vista A e eu tenho um ponto de vista B. E a maioria dos conflitos começam quando você quer provar para o outro que a tua forma de ver é melhor ou mais correta que a do outro. E aí, assim, hoje em dia, de um tempo para cá, claramente, eu tenho buscado ter mais paz e menos razão. Porque, assim, o que é certo para o outro e que não é para mim, e não é porque está errado. Tem coisas que é para mim, tem coisas que não são. Então, assim, quando alguém discorda de um ponto de vista meu, eu fico parecendo uma louca, mas assim, sim, é um bom ponto de vista. E é um outro ponto de vista. Claro, a gente ouve, a gente pode compartilhar, a gente pode até discutir uma questão específica, mas o que pega é quando a gente está o tempo todo no ego querendo convencer, querendo ter razão, querendo impor as nossas verdades, né? Então, logo nesse comecinho que ele fala muito sobre essa coisa do buscar a paz, tal, eu estou num caminho ultimamente de aceitar mesmo. E não é aquela coisa passiva de vamos deixar para ver como é que fica. Não, é assim, poxa, você está falando, você está indo, tomando uma decisão que não era a que eu tomaria. Ok. É um ponto de vista diferente, é um ponto de vista diferente. O tempo todo a gente tem que estar muito atento, quem está falando, né? É o teu ego ou a tua essência? A tua essência vai aceitar, vai olhar, vai tentar entender o ponto de vista do outro. O ego vai confrontar, vai ficar reativo, vai ficar tentando convencer o outro sobre o teu ponto de vista. Né? Não sei, para mim vem uma coisa muito assim de estar brigando o tempo todo, que nem na nossa última discussão, que a gente falou sobre a história do acidente de carro, né? Aonde começa aquela guerra quando um bate o carro do outro? Não é nem pelo para-choque raladinho, ou quando é uma coisa bem mais leve. É assim, eu quero ter razão, porque você me cortou, não, mas porque você passou o farol vermelho, não, mas por que isso? Não, mas por que... Ok, qual é o fato? Ralamos o meu carro e o seu. Como podemos resolver?
O que pega é que a gente fica tentando descobrir culpado o tempo todo em todas as relações. Que nem uma briga de trânsito. Quando você desce e fala, nossa, desculpa, pode ser que eu tenha me distraído. Se você já começa dessa forma, você vai desarmar a criatura que já vem com a chave de fenda para enfiar na sua cabeça. Normalmente, né? Porque assim, senão vai crescendo. Não, porque você me cortou. Não, mas porque você passou no farol amarelo. Não. E aí a coisa vai saindo do prumo de um jeito. E aí a gente vai acessando, né, como a gente discutiu a live passada, as dores do corpo, né, o corpo de dor vem à tona, o corpo de dor da rejeição, o corpo de dor da raiva, enfim, aquilo vem à tona. E aí você já não está mais nem discutindo o fato em si, a raladinha em si do carro, mas algo muito maior que está muito lá para trás. Então, é por isso que a gente está o tempo todo batendo assim, vamos, estado de presença. O que é estado de presença? É o fato. O que é o fato? Ah, deu uma raladinha. Vamos ter prejuízo? Vamos ver direitinho, vamos ver os fatos. Quem passou o quê? Quem fez o quê? É tão mais fácil do que a gente entrar nessa inconsciência, botar o ego na frente e começar, não, mas porque eu tenho razão, você fez errado. E é daí que vem todos os enroscos em todos os níveis da nossa vida. Né, meninas? Vai, Xan. Para mim também deu uma clareza também esse capítulo, porque essa semana, né, estando consciente do meu ego, eu achei que eu estava abafando. Quando eu comecei a ler o capítulo, eu fiz, oh, não! Foi assim uma identificação, o quanto a gente tem para conhecer sobre isso, o quanto a gente tem para identificar esse estado que ele diz muito aqui no livro de consciência, né? De estar presente no presente, não se identificando com as pessoas, não se identificando com os conteúdos que ele traz como conteúdo, quando a gente vai se identificando, né? O meu carro, com as minhas coisas, a minha posição social, ele vai dando conteúdo a esse ego, né? Então, nessa semana foi sensacional, porque ao ler, me trouxe essa questão mesmo de conheça a ti mesmo, porque eu estava achando que eu estava super assim, ponderando, tarará, e não, eu estava super identificada com uma posição, né? Eu estava identificada com aquela situação em que eu estava na dualidade, nas caixinhas do certo e errado, do bom ou do mal, né? Então, eu estava me achando dentro daquilo que estava se apresentando a mim, da situação, eu estava me achando correta. Então, estando correta, eu estava em reação, né? Porque o meu ego falava, não, tá tudo bem, ele estava lá falando assim para mim, vai lá, que você tá correta, não, tá tudo certo. E depois, lendo esse capítulo, né, que é se autoconhecer, quando ele fala em algum momento aqui que a melhor ação é a não reação, né, que depois a gente até pode falar que tudo é ok, estou só no estado de observação, ok, pode deixar passar. Essa sensação de você não reagir, mesmo quando você se encontra nessa caixinha do certo e errado, quando você se encontra na posição de estar correto, né? E mesmo assim você está nesse processo egóico. E mesmo assim você não está totalmente no momento presente, porque ainda assim você vai estar sendo movida por sentimentos, por memórias de outros momentos. Então a gente acaba entrando nessa coisa egóica, né? No que é tão de normal em nós, e que esse estado de presença, esse poder de estar no aqui e no agora, é muito poderoso, mas também precisa de muita consciência, de muita clareza, né, mental, e se desprender mesmo das nossas mochilinhas, né, do orgulho, da vaidade, da ira, da luxúria, né, todos esses nossos instintos que nos habitam, uns mais, outros menos, mas que faz com que esse ego tome forma, faz com que o ego queira se colocar na caixinha da dualidade a todo momento, né? Então, para mim foi assim, muito presente isso essa semana, foi sensacional. Vou ligar o som. Lembrando, pessoal, que nós estamos aqui no YouTube, em Conexão Essência, aqui no Instagram também. Então,
Entrem lá na nossa página, se cadastrem, deixa lá seus comentários no YouTube. Essa live vai ficar gravada no YouTube. E a gente está fazendo essa sequência com esse livro, né? Para quem entrou agora, Um Novo Mundo, Uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. E aí tem na página 164, ele fala assim, oi, Eduarda, sua mãe tá a mãe. E o centro holístico, olá, a Cleo, eu vi que a Thaís está aqui, não sei se ela está ainda, a Lumpa, a Gabriela, boa tarde. Nosso sentido de quem somos determina o que percebemos como nossas necessidades. E o que importa na nossa vida. E o que nos interessa tem o poder de nos irritar e perturbar. Olha que eu achei essa frase também, todo o livro, né? Dá vontade de pegar esse capítulo e gravar dentro da gente, né? Mas, assim, o que nos interessa é o que vai nos irritar. Então, o que nos interessa? Nossa casa, nosso carro, tudo que é nosso, né? Que o Ego coloca como meu namorado, namorada, meus filhos, minha família, meus amigos, meu trabalho, minha viagem, meu parque, minha cidade, meu país, tudo o que eu vou colocando interesse. E quando eu me coloco nesse interesse, no capítulo anterior ele está falando que, na realidade, o ego ele se sente pequeno. E aí, nessa sensação de pequenez, ele faz essas exigências, né, de valor, porque ele não está se vendo como ser igual. Eu quero a paz, igual a Shirley falou, mas se algum desses interesses vem à tona, se vem uma notícia X para mim, e aquilo tem a capacidade de tirar a minha paz, né? Eu quero a paz, realmente, ou é o meu ego, ou essa paz que está no meu ser, ela é perturbada. Então, tudo que me perturba, né, tem a ver, é claro, comigo, mas tem a ver com esse foco que a gente coloca, nós, seres humanos, de querer que algo seja tão seguro. Eu quero que as coisas sejam seguras. Eu quero ter validade nas coisas. E aí ele cita a floresta, né? Que a gente vai numa floresta onde o ser humano não passou ainda. É tudo um caos, não é bonitinho, né? Tem uma árvore nascendo, outra morrendo, tem a poça, tem os sumos, tem uma coisa nascendo, outra apodrecendo. Falando, nossa, né? Não é aquele jardim bonitinho, organizado, é do nosso ego. E a vida é mais a floresta densa, onde tudo está nascendo, morrendo, crescendo, entortando para um lado, para o outro, e é assim dentro da gente também. E se a gente vai para além disso, que ele propõe ir para além, passar essas máscaras, ir para o ser, né? Se eu me coloco no ser e sinto que eu não sou apenas o ego, eu estou manifestando um ego X aqui, uma roupagem para lidar com certas situações, eu posso, nessa plasticidade de roupagem, usar a roupa que eu quiser. Então, se é apenas uma roupa, como que eu vou me colocar? Então, se eu olho e percebo que eu estou muito fechada, que eu estou vamos lá, olhar para a floresta, que eu estou mais naquela fruta que está apodrecendo, mas que dali vai gerar uma nova árvore, que a semente vai crescer. Então, eu estou vivendo o meu inverno interno, eu estou vivendo, como diz, a minha noite escura da alma, e está tudo bem. E aí eu me acolho dentro de mim. E não é o mundo que vai me perturbar. Então, eu estava essa semana assistindo junto com meu marido, aquela série, minissérie, não sei se é série. Eu nem ia assistir, mas ele falou, vamos ver um pedaço daquele lutador famoso, que é ator, que também foi prefeito prefeito ou governador de, de uma das cidades de Nova York, dos Estados Unidos, Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, nem sei se é assim que fala. E ele, comecei a ver, eu falei assim, mas ele vai falar, né? A gente já vai com preconceito, né? Vai ficar falando sobre, né, puxar ferro, né? Aquela coisa. Não, e ele falou uma coisa tão interessante, né?
que ele colocou todo, entendendo isso psicanaliticamente, ele colocou todo o foco dele em uma coisa, né? Quando ele viu uma imagem de uma revista de um homem forte. E ele falou, eu também quero ser forte. Mas porque tinha o contexto ali que a gente vê da família dele. E ele colocou a força no corpo, trabalhando o corpo. Ah, tem que fazer como é que eles falam? Eu tenho que trabalhar bíceps, tríceps, séries. Tenho que fazer tantas séries disso. Ele ia marcando ali, ele ficava 3 horas fazendo. E assim ele foi percebendo que ele começou a aparecer, né? Aparecer e as pessoas chamavam e ganhar campeonatos e coisas, né? E depois, quando ele chegou aos Estados Unidos, ele também foi crescendo e foi vendo, e ele falou assim, eu coloquei tanta energia para ser forte no meu corpo, e eu fui ficando forte mesmo. E eu fui trazendo essa força para a minha vida. E, e aí eu percebi, né, que essa força que eu tinha foi o que basicamente me ajudou a lidar com as coisas que aconteciam ao redor, com a morte do irmão, um acidente, depois com a morte do pai, que ele fala, na época, eu estava tão forte, eu não senti nada, mas a vida é tão boa, isso é a minha frase, né? E colocou ele para ser ator. E na hora que ele foi ser ator, o cara falou, cara, você tem que sentir. E ele não sabia o que era isso. Como assim sentir? E aí ele percebeu que ele também tinha que deixar as emoções dele virem à tona. E para deixar a emoção vir, ele tinha que... O cara começou a falar, fala da sua família, fala do... Fala um pouco disso. Vamos entrar nesse lugar aí, né? E aí que ele começou a perceber que ele também podia deixar as emoções virem, né? Deixar acontecer. Então, esse seguir em frente que ele fala, né? Eu tinha a meta, seguir em frente, não importa o que aconteça, siga. É bacana em um determinado momento. Mas a gente não é só uma coisa. A gente é a floresta. E aí, se a gente trabalha muito um lado, né, vai descompensar o outro. E aí a gente tem que entrar por inteiro na floresta, em nós mesmos, olhar para os nossos interesses e falar, tá, o que me perturba a minha vida? É relacionamento? É o financeiro? É a família? São os amigos? É a crise mundial? São os animais do mundo? O que tira a minha paz? E o que tira a minha paz é o que está dentro de mim, é a minha floresta. Eu preciso lá entrar nessa floresta escura e encontrar o meu norte lá dentro. É fácil? Não, não é fácil, porque dói pra caramba, né? E dói mesmo, é uma ferida que é aberta e eu tenho que colocar os curativos. Mas se não for assim, para que vale a vida? Aí eu fico só no nosso instinto animal. Nascer, crescer, né? Sobreviver, arranjar um trabalho, se reproduzir e morrer, né? É pouco, a gente não quer mais isso. Então, quando a gente vai olhando, a gente fala, eu quero, tá vindo mais uma casca de cebola aí, tá vindo mais uma onda. Tá, vamos lá, vamos encarar essa onda então. Deixa vir. Ok que vem, tá tudo bem. E aí eu deixo acontecer. E deixar acontecer com outros ao nosso redor, nos ajudando, é melhor ainda, né, Sheila? E olha que legal. Você falou, você citou a série, eu assisti. Mas o meu olhar foi para o tipo 3 do Eneagrama, né? Que o tipo 3 do Eneagrama é aquele que, seja lá o que ele se propor a fazer, ele vai buscar ser o melhor, né? E por que me lembrou disso? Eu até fiz um post chamando hoje para nossa live sobre o conhece-te a ti mesmo, e eu termino falando que o segredo para se conhecer é entender o que você não é. E nesse final de semana eu fiz uma vivência com uma amiga querida e tal, e a gente estava falando de Eneagrama, né? E aí, assim, uma das pessoas falou, nossa, mas essa coisa do Eneagrama encaixa a gente, coloca a gente em caixinhas, tipo 1, tipo 2. E o que é legal é assim,
primeiro você precisa entender como você funciona, né? Que tipo de padrões você tem dentro do perfil que você veio, né? E uma coisa que eu comecei a vivência falando é: você está esse raio, você está esse tipo, mas você não é. E é por isso que, assim, no primeiro momento é importante você entender quais os padrões de comportamento, como que você realmente circula pela vida. E aí, no segundo momento, entender que isso são só as máscaras. São máscaras que você escolheu, são padrões que você escolheu para dar conta dos desafios. Agora, e não que você vai deixar de ter esses determinados comportamentos, vai deixar as suas máscaras de lado, porque às vezes a gente vai precisar delas mesmo, né, para poder encarar os desafios práticos dessa vida que a gente tem. Mas quando a gente entende que, quando a gente para de se identificar com esses títulos, quando a gente para de se identificar com essas máscaras, aí é o pulo do gato. Aí é entender o seguinte, usando o exemplo do Schwarzenegger, achei legal, do documentário, é bem feito, vale a pena assistir. Era um cara que, assim, ele estava tão no foco de que ele precisava ser o melhor, que ele foi o melhor fisiculturista, tentou ser o melhor ator possível, e aí depois, quando ele foi para a política, ele tentou ser o melhor governador possível, e você via a angústia dele quando a coisa não saía do jeito que ele queria. Geralmente as pessoas com esse perfil têm que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, por quê? Porque eles vão se identificando com esses títulos, com essas máscaras, e não vão fundo, não conseguem olhar que tudo bem, são máscaras, são funções, são identidades que nos ajudam nesta manifestação. Mas quando a gente consegue entender que são só máscaras, e que por trás disso existe algo muito maior, de uma luz que a gente não consegue nem conceber, né? E é por isso que a gente fica aqui falando que para você se conhecer, você tem que primeiro entender o que você não é. Você não é esse título, você não é esse cargo, você não é essa função. E muda tudo na vida da gente quando a gente começa a olhar dessa forma. Não que você não vai buscar ser bom no que você faz, buscar ser pai, mãe, diretor, gerente, enfim. Mas entendendo que são só papéis que eu estou representando. Nesta manifestação, inclusive, na próxima eu vou ser algo muito maior e muito, muito diferente, digamos assim, do que eu estou fazendo hoje. Então, é assim, nós estamos mães, estamos filhos, estamos a profissão que a gente escolheu, enfim, mas nós não somos. E quanto mais rápido a gente conseguir entender que a gente não tem quanto mais rápido a gente parar de não nos identificarmos com essas funções, porque a gente vê muito, até no mundo corporativo, né? Aquele CEO que brigou, né? Chegou lá em cima, conseguiu absolutamente tudo que ele queria, dinheiro, tal, cargo, reconhecimento. E aí, ele é obrigado a se aposentar, ou ele tem uma doença grave, e aí desestrutura total a vida. Por quê? Porque se eu era só aquilo, e eu perco aquele título, o que sobra? Né? E é entender que, assim, o que sobra é muito maior, desde que eu já venha trabalhando anos e anos, dia após dia, é assim, aquela não identificação com aquela função, com aquele título que eu tenho. Né, Xan? Deixa eu tirar aqui. É isso aí. Não nos identificarmos o tempo inteiro com as personagens é um verdadeiro desafio, né? E eu trago aqui na 166, na página 166, que ele fala sobre a abundância, né? Quem nós pensamos que somos está intimamente ligado a como nos consideramos tratados pelos outros. Muitas pessoas se queixam de não receberem um tratamento bom o bastante. Então, isso me fez refletir, né, sobre o quanto a gente fica na vida no ataque e na defesa. Né? O quanto nós deixamos de trazer a abundância para a nossa vida, a prosperidade, né, a fluidez, por conta de não estarmos nesse momento presente que ele tanto cita aqui. Porque nós vamos vivendo num piloto automático, de lamentações, de pensamentos, nos identificando normalmente com coisas que já passou na nossa vida. E aí a gente não percebe que o que está acontecendo agora é diferente do que estava acontecendo antes, do que já aconteceu um dia com você.
Porque você está se identificando com essas memórias. Você está nessa forma pensamento, eu já vi isso. Isso já aconteceu. E nem está presente para, de fato, ouvir o que o outro tem para falar. Não está presente, de fato, para sentir a energia que veio no movimento do outro, né? Então, a gente entra nesse estado reativo, a gente entra nesse estado de crenças que a gente vai criando em relação ao mundo, às coisas, às pessoas, vai criando essa couraça, né? Esse campo de produção que não traz abundância, né? Não traz a prosperidade. Porque como que você pode ser próspero se você nem sabe o que é abundância? Porque você não está tendo abundância. A abundância é o dar e receber, é o fluxo contínuo do ir e do vir. É a mesma coisa, se eu não sei o que é amor, o amor verdadeiro, o amor puro, o amor abnegado, eu não sei dar também, né? Eu vou ter que aprender de alguma forma. E como é que eu vou aprender? Primeiramente, identificando que isso não é tão puro em mim, que não é, ainda é um amor apegado, ainda é um amor controlador, ainda é um amor manipulador. Então, quando eu fico consciente deste momento presente, dessa situação na minha vida, eu tenho a capacidade de me abrir para o novo, né? E por mais dolorido que seja, e por mais caos que as situações da nossa vida possam trazer, elas normalmente fazem exatamente isso, elas desconstroem, bagunçam, tira tudo do lugar, para quê? Para você poder reorganizar, né? Então, se eu não sei dar amor, é porque eu não aprendi a receber também. Então, eu vou aprender a partir do momento que eu identifiquei e vou observar as pessoas que têm, né? E vou aprender com elas. A lei do espelhamento também está nesse sentido, não é só nas coisas ruins, né? Eu não vou me espelhar no que o outro tem, porque tem dentro de mim somente, né? E a gente normalmente faz isso muito com as coisas ruins, né? A gente, se eu estou sentindo ciúmes, inveja do outro, é porque isso existe em mim. Na minha vida existe isso em alguma porção. Mas por que não usar esse espelhamento do lado positivo, do lado de construir, de reconstruir, né, as suas partes que estão em sofrimento, em dor, com consciência? Então, se eu busco no outro a inspiração, né, eu estou usando um espelhamento para aprender, né? Então, nessa transformação, eu posso me inspirar no amor do outro, eu posso me inspirar na paciência que ele tem com o outro, eu posso me inspirar na abnegação de estar ali presente com toda a amorosidade, mesmo estando tudo um caos, né? E com isso, eu vou alimentando o meu ego, trazendo novas informações para que eu possa me propor a praticá-las na minha vida, né? Esse estado de consciência tem muito a ver com isso, né? De você olhar para essas pequenas partes, que são as máscaras que a gente tem, né? Essas pequenas partes e trazer esse ressignificado. Porque se você quer uma abundância, se você quer uma fluidez, você tem que aprender a dar e a receber, né? E isso faz com que a gente se torne cada vez menos carente. Isso faz com que nos tornamos cada vez menos vítimas das situações, né? Que a nossa mente não crie ferramentas para nos manter nessa defesa, né? Para ir para a luta, para ir para o ataque, ou para ficar na defensiva. São maneiras de trazer uma plenitude, né? Um estado mais elevado da sua mente, do seu energético, das suas frequências ao seu redor, né? Então, o caos é sempre uma transformação. E a transformação vem a partir do que você quer conscientemente, olhando para esse ego, passar para a sua vida, passar para o seu presente, estando presente a cada momento, a cada partezinha na sua família, no relacionamento com a filha, com o marido, no trabalho, com os amigos, com o pai, com a mãe, com o profissional, né? É esse olhar, esse observador que vai transformar cada dia mais você no momento presente. Vai lá, Sô. Vou colocar aqui no fone, né?
Oi, Letícia. Oi, Babi. Não sei se vocês estão acompanhando, a gente está aqui com o livro do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo, você sempre mostrando o despertar de uma nova consciência, né? A gente tem um grupo de WhatsApp também, quem quiser entrar, é só ir lá na bio, colocar, né, as... que está lendo também. Às vezes a gente sente falta de ter pessoas, né, para a gente conversar, para ter dicas. E esse grupo é mais para isso mesmo, tá? Então, quem quiser entrar, é só ir lá na bio e entrar no nosso grupo. Então, o que a Chan falou, né, nesse reconhecer o que tem fora e olhar, ele fala no capítulo depois, né, conhecendo a nós mesmos e sobre nós mesmos, que muitos indivíduos têm um temor secreto de que sejam maus. Então, a gente sabe que dentro de nós, né, tem tudo, tem essa floresta. E a gente quer esconder o que a gente julga de mal. Então, essa que a gente fala, né, de bancar o santinho. Ah, eu não escolho as pessoas, que uma pessoa falou, né, eu não olho assim uma pessoa pela aparência, eu não olho. Gente, não tem como não olhar. Nós somos manifestados egoicamente numa aparência, né? Se eu não olho, eu também estou negando algo. Por que eu não quero olhar? Por que eu não quero reconhecer, né, que uma pessoa se cuida bem? Porque eu não posso, igual a Chan falou, eu olho um corpo que eu considero legal, bonito, dentro daquilo que eu gosto em mim. E eu falo que gosto a gente cria também. E é claro que tem a questão midiática, e claro que tem a questão de valorização do magro na nossa sociedade. E claro que, tirando tudo isso, não tem como a gente negar o dos nossos sentidos, que é o olhar. E algumas pessoas nos inspiram, tanto é que a gente fala, nossa, eu achei aquela pessoa muito bonita. A outra fala, ah, eu não acho tanto. Por quê? Porque é o que está dentro, refletido dentro de nós, muitas vezes. Então, negar isso já é esse medo de se achar mal. Ah, eu sou espiritualista, então, se eu achar alguém bonito fisicamente, eu estou aqui colocando como se eu fosse meio uma casca, que eu não estou indo profundamente. Ninguém vai profundamente. A gente se relaciona sim e vai vindo por energia. A gente tem medo de colocar que a gente tem instinto, que a gente tem a inveja, que a gente tem a gula, que a gente tem o orgulho, a vaidade, né? A arrogância. A gente precisa lidar com tudo isso. Isso existe em nós somos seres humanos. Quanto mais a gente nega e quer bancar de santinho, mais essa energia vai nos atormentar, mais ela vem com tudo, para ser vista, para ser olhada, reconhecida, agregada dentro de nós. Então, conhecer a nós mesmos e sobre nós mesmos, a Suzana colocou no grupo, né? Mas será que eu vou ter que ser um mestre? Porque só os mestres conseguem esse estado de... será que só eles, ela questiona, consegue esse estado de uma paz, de não ser abalado, de não ser... Quem são os mestres? Por que a gente coloca? Será que a Madre Teresa de Calcutá, vamos colocar assim, que é uma pessoa que a gente sempre fala, ah, você quer ser Madre Teresa de Calcutá, quer ser a boazinha? Ela tinha as dores dela, até Chico Xavier usava peruca, porque ele não gostava de ser careca, né? Então, quem são esses mestres e o que a gente está admirando ali? O que eu estou admirando já tem dentro de mim. Se já tem dentro de mim, igual a Chan falou, eu só me inspiro. Nossa, senti isso. Ah, então é um caminho que eu posso seguir. E também do lado contrário. Nossa, eu me vi, uma pessoa falou para mim, eu me vi numa arrogância, fazendo uma feiura no lugar, e eu tomei consciência do que eu estava fazendo, na hora. E aí eu percebi, olha como veio, olha como, vou usar as palavras que a gente usa, olha como veio mal usado, querendo detonar o outro. Por que eu não uso isso, a arrogar, ou a prepotência, como eu fui prepotente, para outras coisas na minha vida? Por que eu estou negando essa energia em mim, que ela tem que aparecer em momentos
em que eu percebo o olhar de retraimento do outro, e aquele olhar refletiu em mim, e eu pude perceber, né, o quanto que eu fui vaidoso, o quanto que eu fui prepotente e arrogante naquele momento. A gente julga a todo momento. A gente olha para a nossa planta que murchou e julga. A gente olha para o vidro que está sujo, e senão a gente não consegue fazer nada. A questão não é julgar, é condenar. E aí eu entro com meus instintos em cima da pessoa. Será que são meus quando ele fala? Né? Nós temos que sobre a nós mesmos e sobre nós mesmos. Porque uma coisa é eu perceber que tudo bem, é o meu ego, é a minha roupagem aqui nesse momento e que precisa. Outra coisa é eu reconhecer como eu já sou a paz, eu já sou a felicidade, eu já sou tudo isso. E a minha experiência, o meu ego está vivenciando coisas em que eu posso aprender muito mais comigo. Então, tudo aquilo que a gente admira, seja no mestre ascensionado ou não admira, sendo em algo que a gente está condenando, tem a ver com nós. E se a gente consegue agregar isso dentro de nós, de uma maneira mais harmônica, a gente sente essa sensação do ser. Essa sensação que às vezes é quando a gente está acordando, quando a gente tem uma boa noite de manhã, e a gente sente que tá tudo bem, né? Que tá tudo legal, né? E depois vem os perrengues da vida. Os perrengues que eu falo é que a gente tem a nossa rotina, a gente já falou aqui, ela é, ela é muito igual. Então, a gente é um eterno satisfeito. Então, a gente acorda, muitos tomam café da manhã, ou não tomam, vai fazer ginástica, ou já vai para o trabalho, ou vai fazer não sei o quê. É tudo muito igual. Aí a gente vai percebendo que uma insatisfação, e quando ele percebe, a gente já nem observa onde mais a gente está. A nossa mente tomou conta, e a mente tomou conta da gente, e a gente não percebe que, poxa, eu estou numa casa, parece tão óbvio, eu estou protegida, eu tenho plantas, eu tenho almoço, eu tenho jantar, se eu quiser, se eu não quiser também, eu não quero, eu tenho poder de escolhas, eu tenho tantas coisas, isso é abundância, né? De perceber, mas essa insatisfação que é normal do ser humano, por estar em busca de algo, então a gente é movido por estar em busca. Se a gente não percebe isso, trazendo para o ser, trazendo para o ego, na verdade, observa aqui, vem cá, tá tudo bem, olha como você está agora. Vamos lá, né? Então, o que mais que você quer? Então, o que mais que você quer receber? Dê a si mesmo. E ele propõe essa atividade, né? Eu quero propor para vocês também, para nós todos fazermos essa semana, é experimentar por 2 semanas, ele pede, tá? 2 semanas. Para ver como a nossa realidade vai mudar. Então, vamos fazer esse exercício e cada um que fizer pode colocar aqui ou no nosso grupo lá do WhatsApp como a realidade mudou. Que dê às pessoas qualquer coisa que você pense que elas estão lhe negando. Então, você acha que estão lhe negando elogios? Se dê elogios. Você acha que o mundo está te negando apreço? Começa a te dar apreço. Se dê esse apreço. Ajuda. Você não está tendo ajuda? Então, se ajude. Como que você pode se pegar na mão e se ajudar a realizar alguma coisa que você quer fazer? Atenção. Se dê atenção. Então, poxa, ninguém me dá atenção. Então, como que eu vou dar atenção? Se dê o máximo de atenção que puder. E outras coisas. A gente fala da rejeição, do se sentir abandonado, se sentir sem amigos. Poxa, então, o que eu posso fazer nessas 2 semanas para ser minha melhor amiga? Como que eu faço isso? Né? E aí, como que eu não me rejeito? Em que momentos eu estou me rejeitando? Igual essa pessoa percebeu, nossa, percebi minha prepotência. Dói no momento,
que a gente se percebe, mas depois é um alívio, porque a gente integra ela dentro de nós. Aí a gente consegue usar essa energia a nosso favor, não contra nós. Não como ataque, como inimigo às outras pessoas. Então, vamos, né? Quem topar fazer esse exercício, depois coloca aqui que vai fazer, e a gente vamos nos olhar, vamos fazer uma lista de tudo que a gente quer para a gente mesmo e nos dar. Fazer de tudo para nos dar aquilo. E vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, é um exercício aqui, pode, né, dar muito certo, pode vir um monte de sombra, pode vir dores que a gente nem imagina, né? E conta pra gente. A gente está aqui, tá? Para nesse caso, porque a gente propôs, então a gente tem que assumir o BO também, né? Então, se vocês toparem, vamos fazer e vamos ver qual é a mudança que a gente realmente quer na nossa vida e que a gente fica ali na cobrança, e isso se chama autorresponsabilidade. Ele não coloca isso aqui, mas é disso que se fala, né? E o próximo capítulo, que é o capítulo 8 do livro, a descoberta do espaço interior. Então, para quem está acompanhando, leiam, parece que vai ficando cada vez maiores os capítulos, mas vamos perceber que espaço é esse que o autor quer deixar aqui. A Babi, ela coloca assim, oi Babi, Bárbara, né? Estou lendo O Caminho das Nuvens Brancas do Osho. Fala bem desse processo, acho que deve ser de ego, de presença à mente. Sim, o Osho, ele falou, né? Acho que foi o precursor desse movimento da presença. Também gosto muito dos livros, tem um monte de livros do Osho aqui. Gosto muito da colocação dele. Que pode ser uma dica, Babi, para a gente começar esse novo, depois uma nova leitura com esse livro, que realmente completa bem o livro de Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Obrigada pelo seu depoimento aqui, pelo seu comentário. Então, quem quiser comentem, nos sigam lá no Reconexão Essência, no YouTube, aqui no Insta, e entrem no grupo e se apropriem de si mesmos, né, meninas? Isso, Su, vamos fazer. Deixa eu falar uma coisinha só. Deixa eu só para completar, que é uma coisa que eu queria muito dizer, é um exemplo, até porque a Suzana colocou lá grandes mestres como Chico Xavier, enfim. E uma coisa que o ego detesta ser diminuído, né? E tem uma passagem da irmã Dulce que é muito linda, que ela vai pedir esmola para os meninos dela lá, e o cara cospe na mão dela. E neste momento ela vira para ele e fala assim, ok, o cuspe foi para mim, agora o que você pode doar para os meus meninos? Isso é um exemplo claro pra caramba de quanto, assim, ela tirou o ego dela, ela recebeu uma cuspada na mão. Tá bom, isso aqui é meu, obrigada. Agora, o que você pode doar para os meus meninos? Sabe assim, claro que a gente tem muita caminhada para chegar nesse nível, mas dá para fazer, é possível. Né? Então, eu queria só encerrar essa live, trazer esse exemplo dela, que assim, quando a gente consegue, de fato, separar o fato do ego, porque assim, o que qualquer uma de nós faríamos? A gente ia dar um tapa na cara da criatura que cuspiu na mão. Ela, não. Ok, isso é para mim. Obrigada. Agora, qual era o intuito dela? Conseguir comida para os meninos. Então, assim, ela bota o ego dela de lado e fala, ok, isso foi para mim, obrigada. Agora, o que você pode dar para os meus meninos? É levar para casa esse exemplo, né, Xan? E para mim fechar também, eu fiz a chamada também para Reconexão, falando sobre o tempo. Então, só para fechar também, não deixar no ar isso, né? Ele fala no livro aqui, ó, o tempo é considerado uma sucessão interminável de momentos, alguns bons e outros ruins. Shakespeare dizia, esse maldito tempo tirano, né? Por quê? Porque nós vivemos
sobre a pressão do relógio, sobre a pressão do tempo. Mas isso também é o nosso ego, né? O nosso ego querendo estar sempre no futuro, pensando no futuro, no que temos que, dentro do horário, prestar serviço. E é lógico, nós vivemos nessa dimensão sobre o tempo e precisamos dele, mas nós não precisamos ser escravos do tempo, né? Nós não precisamos estar na função do ego e estar sempre projetando o que fazer, como fazer, quando fazer, numa agilidade, numa rapidez. Você pode trazer para o ego, para trazer para o presente, né? De novo, vamos falar do presente, porque você não vai mudar o futuro, assim como você não muda o passado. O que você muda é o que você está fazendo no presente. Então, o ego é o meio em que você pode mudar esse presente e esse passado. Esse estado de consciência onde você tira os obstáculos, onde você tira o tempo como um inimigo para estar no presente, para estar de fato usando ele a seu favor. Porque tudo que você muda é o aqui e é o agora, com consciência. E é isso. Obrigada, meninas. Um bom dia para todos. Até a próxima semana.